Não. Irmãos, quem estiver na sala de catecúmenos, por favor, vá até lá. O presbítero André está esperando. Os demais fiquem aqui. Vamos lá. Existe um livro do Dr. Joel Bick, eu acho que é conhecido de boa parte dos irmãos. O nome do livro é Família na Igreja, ouvindo sermões e participando das reuniões de oração. Qual é a motivação de trazer essa... primeiro, a gente só vai estudar a segunda parte do livro, que é a parte da reunião de oração. Mas por que trazer isso? Porque tem sido explícita, não só na nossa congregação, mas em muitas igrejas ao redor do país, o desinteresse pela reunião de oração. E nós temos visto isso, né? Não só aqui, mas sempre falando com pastores amigos, e há um desinteresse muito grande. E a forma de resolver o desinteresse é por meio da instrução. Eu não vejo outra que não seja por meio da instrução. Então eu queria que vocês abrissem comigo Atos capítulo 1. Atos 1, verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Todos perseveravam unânimes em oração. Vamos então orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós pedimos agora que o mesmo Espírito que esteve conosco na pregação da Tua Palavra também nos ensine agora nesse momento de instrução, a fim de que possamos, Senhor Deus, ser despertados por esse tema e possamos, Senhor Deus, frequentar a reunião de oração da Tua igreja, da Tua casa, com fervor, com alegria, com a boa disposição do nosso coração. Pedimos isso em Cristo. Amém. Charles Spurgeon, ele diz assim a respeito da reunião de oração: nós jamais veremos muita mudança para melhor em nossas igrejas em geral, até que a reunião de oração ocupe um lugar mais alto na estima dos cristãos. Segundo as palavras dele, nós podemos até ver algum tipo de mudança se a reunião de oração não for uma prioridade, mas não é boa, porque ele diz alguma mudança para melhor. Então haverá uma mudança para pior sempre que a igreja estiver desinteressada a respeito da reunião de oração. E esse desinteresse parece que é uma coisa histórica, né? Porque Spurgeon está há pelo menos 200 anos da nossa época e ele já percebia que havia algum tipo de desinteresse nesse tipo de reunião. E por um motivo óbvio, porque não é da nossa natureza buscar o Senhor. Não é da nossa natureza parar a nossa vida durante a semana para, em comunhão com os irmãos, via reunião de oração. Quando nós vimos a igreja cheia na reunião de oração, geralmente quando está tendo algum problema muito sério. Então isso é um sintoma geral, né? Quando há muito desemprego, quando há muitos problemas familiares,
quando a família está passando por dificuldade, quando a igreja está sendo perseguida. Então a tendência é que a reunião de oração ela seja pujante, cheia. Mas aí Deus vai ouvindo a nossa oração, porque isso é a consequência lógica. Você pede e é um Deus bondoso, vai lhe ouvir e vai lhe responder, e você começa a usufruir dos benefícios de Deus. Então aqueles que pediam e alcançaram, parece que não tem mais nada a pedir, e o único relacionamento com Deus é só o pedir e não o agradecer, o se deleitar nas coisas de Deus, né? O orar por outras causas, orar por outras pessoas. Então o nosso sentimento egoísta é transferido para a nossa relação com Deus. E esse é um dos grandes motivadores de desinteresse. Não pense que é o seu trabalho, não pense que é o seu cansaço, porque a gente só está cansado para aquilo que não é prioridade. Sempre que nós temos uma prioridade, nós damos um jeito e participamos. Mas se queremos ver, de fato, mudança para melhor na igreja, tem que ser na reunião de oração. Outro autor diz ainda, Lewis Thompson, se é verdade que a piedade ativa de uma igreja não se eleva mais alto do que ela se manifesta na reunião de oração, de modo que aqui, como em um barômetro, todas as mudanças na vida espiritual são fielmente registradas, então certamente muita atenção não será dada, tanto pelo pastor quanto pelas pessoas, à condução da reunião de oração. Barômetro é um instrumento de pressão, ele vai medir a pressão. E aqui ele está sendo, como em analogia, utilizado para medir a vida espiritual do crente. Então, é algo que mede minha vida espiritual. A nossa vida espiritual pode ser medida também pelo nosso interesse pela oração. E principalmente pela oração corporativa, como aquela que é feita aqui toda quinta-feira. E aí você certamente vai dizer, mas eu oro em casa, Deus me ouve em casa. É verdade, eu não tenho dúvida disso. Mas os grandes feitos de Deus na igreja, a maioria deles foi realizado quando a igreja estava em oração. Nós vamos até analisar alguns textos aqui daqui a pouco. Mas é corporativamente que Deus age por meio da oração. Ele ouve as nossas orações particulares, é óbvio que sim. Mas a alegria e o prazer que o Senhor tem em ver o seu povo se unindo em oração é muito grande. Então, para isso, eu queria trazer algum fundamento bíblico para que haja, em primeiro lugar, reunião de oração e depois para que nós tenhamos interesse nelas. E o primeiro fundamento está lá em Gênesis capítulo 4, verso 26. Abra comigo, por favor. Eu vou pedir para alguém ler. Veja só. Havia um contexto de morte na família de Adão. Caim matou Abel. Houve uma ruptura na família, uma dificuldade muito grande, né, de se desenvolver essa família. Caim, ele se apartou no capítulo 4, verso 16, do Senhor e, consequentemente, da sua família, né, porque sempre é assim. Quando há um descrente na nossa casa, há um apartamento, há uma divisão, e agora parece que uma família só ela está dividida. Caim foi viver a vida dele longe do Senhor e teve o caminho dele distinto do de Adão. Se você tem alguma dúvida disso, é só perceber que a partir do verso 17 do capítulo 4, há uma descendência de Caim que é distinta da descendência de Adão no capítulo 5, a partir do verso 1. Eles se separam e nessa divisão fica claro que um se apartou do Senhor, veja verso 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, enquanto Adão segue a vida com Deus. Verso 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos, veja, já é neto de Adão.
E daí se começou a invocar o Senhor. De onde é que se começa a invocar o Senhor? De uma casa que se reúne em oração. Lembre que a casa de Adão era a igreja de Cristo. Você só tinha uma família. Então, isso serve em relação... Esse texto é válido para defender tanto as nossas orações e as nossas devoções particulares, mas também as devoções corporativas na igreja. Porque a casa de Adão era a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo estava na casa de Adão. E a primeira vez que você vê se invocar o nome do Senhor é justamente num contexto pactual, onde uma família que ama ao Senhor se reúne para orar. Então, o primeiro texto que a gente pode ter certeza em que há uma reunião de oração é Gênesis capítulo 4, verso 26. Os patriarcas também seguiram o mesmo rumo. Gênesis 21, verso 33. Alguém lê, por favor? O contexto aqui é Abraão fazendo uma aliança com Abimeleque, e depois dessa aliança firmada, ele planta uma tamargueira em Beceba e invoca o nome do seu Senhor, o Deus eterno. Os pactos são feitos em oração. Toda a vida dos patriarcas em oração. Então, minha casa, ela recebeu uma bênção do Senhor. Como é que eu agradeço? Em oração. Minha casa passa por dificuldade, e o que é que me une ao Senhor? A oração. Todos os passos da igreja eram dados em oração. Veja que agora nos Salmos, Davi também vai nos ensinar isso. Salmo 4. Versos 13 e 14. Opa. Salmo 4, Salmo 13 e Salmo 14, perdão. Pode ler o Salmo 4, outro irmão pode ler, por favor. Amém. Você pode dizer que essa é uma oração de Davi, ou seja, de um indivíduo. Mas você precisa lembrar que Davi era um indivíduo rei. E quando ele orava, era a oração da igreja. Como hoje, as pessoas acham que a oração da igreja é a oração unânime, conforme Atos 2, é a oração barulhenta. Porque a confusão de unanimidade é que todos oram ao mesmo tempo. Então fica aquele barulho na igreja, todos orando. Mas aqui Davi nos ensina outro princípio. Ele ora e a igreja concorda. Esse salmo, ele era lido, essa estrutura servia de oração e também era cantado. Ou seja, não era um salmo simplesmente algo individual, mas era algo para toda a casa do Senhor. Ele orava dessa maneira com a igreja, unanimemente. O que é unanimidade na igreja? Um ora
e os outros concordam. Esse é um princípio da oração corporativa. O Novo Testamento também nos ensina isso, né? O próprio Cristo frequentemente conduzia seus discípulos em orações corporativas. Lucas 9:18. Outra pessoa, por favor. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. O que é a parte aqui? Como é que ele está à parte e está com os discípulos? Né? À parte porque ele se refugiava com a igreja para orar. Qual era a cena mais comum para um fariseu orar? Orar na praça, orar à vista. Ele orava à parte com os seus discípulos. Outro texto do Novo Testamento, Mateus capítulo 18. Mateus 18, versos 19 e 20. Alguém lê, por favor. Obviamente que o contexto imediato dessa citação é um ambiente de disciplina. Né? A gente sabe que houve um tratamento de um caso e a pessoa não se por acaso a pessoa não se arrependeu, então o caso é levado à igreja, a igreja vai disciplinar e o juízo de Deus a respeito dessa disciplina é justamente nesse sentido. Quando 2 ou 3, aqui em primeiro lugar, a respeito dos discípulos, da liderança da igreja, concordam a respeito de uma disciplina justa na terra, isso já aconteceu no céu. Porque é até difícil de explicar o verbo, mas o verbo é terá, né, no futuro, sido, no passado. Ou seja, quando aconteceu na terra, já aconteceu no céu. Uma disciplina justa que acontece na terra, ela já anteriormente foi delimitada pelo céu. Mas isso é uma forma de aplicar esse texto. A outra forma de aplicar esse texto é em relação à própria reunião de oração. Né? Um teólogo do século XIX, chamado Edwin Hatfield, de Nova York, ele disse assim: qualquer número de almas que oram, 2 ou mais, tem muito maior razão de esperar sucesso quando oram juntas, do que quando elas oram pelas mesmas coisas separadamente. Tem muito mais esperança de sucesso a oração corporativa do que a oração individual. Por um motivo que está nesse próprio texto. Se você observar no verso 19, diz assim: em verdade vos digo também que se 2 ou dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa. Esse verbo concordar é o verbo sinfoneio, que provavelmente vocês já devem estar, por implicação lógica, entendendo que é a palavra que vai dar origem à sinfonia. Ou seja, não é uma oração disforme, é uma oração que tem uma forma só, um só objetivo. Eles concordam, como numa sinfonia. Ninguém está desafinando, a gente poderia dizer assim. Numa oração corporativa, ninguém desafina. E aí você percebe a responsabilidade que você tem quando participa da reunião de oração. Aqui na igreja, a gente divide os motivos de oração, é muito semelhante na Igreja da Aliança, e divide as pessoas que vão orar. E aí parece que só quem está orando é aquela pessoa, e só quem tem uma responsabilidade é aquela pessoa. Mas não é bem assim. Todos que estão reunidos ali em oração têm múltipla responsabilidade a respeito do que oram,
porque devem concordar no que oram. E a concordância não é física, simplesmente de estar ali, né, de corpo presente, como é dito entre os católicos romanos, né? Porque tem a chamada missa de corpo presente. Por quê? Porque está só o corpo, a pessoa não está mais lá. E a gente não tem missa de corpo presente, mas às vezes a gente tem culto de corpo presente. Reunião de oração de corpo presente. Porque nossa mente não concorda com o que está sendo feito ali. E aí você percebe como a ausência ainda é pior. Porque o que está presente fisicamente e não no coração peca. E o que está ausente podendo estar presente? A reunião de oração é algo tão sério quanto o culto. Mas eu já disse e repeti várias vezes aqui, aprendemos o 4º mandamento para usar contra o Senhor. E viramos crentes domingueiros. E esse tipo de crente, até entre os evangélicos menos instruídos, é mal visto. Porque eles são chamados assim. Essa expressão domingueiro não é uma expressão reformada. É uma expressão que nasceu no meio evangélico. Mas eles estão certíssimos. É o crente que só tem prazer de vir na igreja no domingo, porque tem medo de quebrar o dedo do Senhor. E não entende que existem muitas outras instruções e ordens de Deus fora do dia do Senhor, que compõem a preparação para o dia do Senhor. Uma delas, não tenha dúvida, é a reunião de oração. Volta comigo agora para Atos, capítulo 1, para a gente tentar analisar o texto lá de Atos. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade, tá? Atos 1,14 foi o texto que a gente leu. No começo diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quem é que estava aqui reunido? Os discípulos, verso 13, né? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, ou seja, a liderança estava presente. Não se concebe reunião de oração sem a liderança. Presbíteros e diáconos devem se fazer presente na reunião de oração. Não é uma obrigação dos liderados, é uma obrigação de todos os que creem no Senhor. Então, estes devem estar presentes, as mulheres devem estar presentes, verso 14, as mães devem estar presentes. É óbvio que existe um período de tempo que é difícil trazer os filhos, muito pequenos ainda, bebezinhos ou recém-nascidos. Mas assim que possível, as mães devem estar presentes. Historicamente, as mães são conhecidas como mulheres de oração. Mas a história está ficando para a história mesmo. Porque nós temos visto também um desinteresse até mesmo das mães em orar pelos seus filhos. Aqui você tem a liderança presente, aqui você tem mulheres presentes, mães e irmãos, ou seja, jovens também. Os irmãos dele. De quem? De Cristo. Os próprios irmãos de Cristo estavam presentes. A família presente. O jovem, a mulher, a mãe, o velho, a liderança. É a igreja presente na reunião de oração. Graças a Deus que há um grupo aqui no nosso meio que é bem fiel à reunião de oração e a gente até sente falta quando eles estão ausentes. Mas é um grupo muito pequeno, se resume a 15, 20 pessoas no máximo, e os outros são flutuantes. Então, é um grupo predominantemente jovem. Existem pessoas mais experientes, mas é predominantemente jovem. Isso é bom, por um lado, né? Sabemos que a nossa juventude tem se interessado, mas faltam os demais. Aqui você tem liderança, mulheres, mães e jovens. Desse texto, capítulo 1, verso 14, eles estão orando por um motivo. Verso 8
7 e 8, vou pedir para alguém ler as palavras do Senhor Jesus Cristo, por favor. Atos 1, 7 e 8. Veja, não compete a vocês saber das coisas que vão acontecer lá na frente. O que compete a vocês é esperar. Em seguida, o verso seguinte vai narrar a assunção do Senhor Jesus Cristo ao céu, logo o versículo posterior. Então, as últimas palavras de Cristo na terra são essas: esperem o cumprimento da promessa. Esse é o pano de fundo da reunião de oração que está acontecendo no verso 14. Eles estão esperando na promessa. Como é que se espera na promessa? Não é esperar simplesmente, é esperar em oração. E a igreja se reuniu para esperar em oração. Qual é o resultado do esperar em oração? Capítulo 2, verso de 1 a 4. Alguém lê, por favor. No princípio de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Qual foi a resposta de oração? A instrução da oração foi de Cristo: esperem e vocês vão receber o Espírito Santo. Eles esperaram orando, então veio o Espírito Santo. Nós não podemos esperar outra coisa da reunião de oração que não seja a resposta de oração. Né? Às vezes a gente se surpreende com isso. Pois não, Yuri? Uhum. Não que seja, né? É. O Deus deles, né? Perfeito. Uhum. Você pense aí, você tem uma pessoa que é muito importante, um juiz, um grande empresário, uma pessoa muito importante que você tem que ter certa reverência para falar com aquela pessoa. Você não vai estar importunando ele com tolice. Você deve pedir, mas não por tolice. Deus é nosso Pai, mas Ele também é juiz. Ele também é Senhor. Então eu devo orar por qualquer motivo justo, grandes e pequenos, né? Porque se eu não oro pelos pequenos, eu estou dizendo que os pequenos eu consigo sozinho. Mas eu oro por tudo, coisas grandes e pequenas, mas nunca por tolice, nunca por riqueza, nunca por glória. Jogo de futebol é o lugar onde a religião é mais exercitada no estádio, né? Porque ali você tem um cara fazendo reza, mandinga, orando para qualquer coisa que aparecer, né? O cara pede mesmo, com maior fé.
e depois volta para agradecer. Jogo de futebol não é coisa pela qual você vai orar, porque é tolice, né? Nós devemos orar, por exemplo, eu vou para um estádio, né? Eu devo orar para que Deus abençoe a minha ida, a minha volta, nos livre dos males. Isso é um motivo justo de oração. Pode orar, só não vá no domingo. Se a oração não deu certo ainda, não vá no domingo. Mas não orar, vai bater um pênalti. Deus abençoe esse jogador. É pura tolice. Fura, mano. Oi, Marcelo. Pronto. Pois não tem exemplo luterano não, mas teve um bocado de presbiteriano que na última Copa mudou o horário do jogo para que ele e a igreja do culto, né? Se mudasse o horário do jogo tinha muita moral, né? Mudou o horário do culto para que a igreja pudesse depois, num telão, no anexo da igreja, todo mundo ir lá assistir o jogo do Brasil, porque é mais importante do que o Senhor, né? É pura tolice um negócio desse, né? E aí, voltando aqui para o texto de Atos, exato, o pão de cada dia dele, né? Ele deve orar, não sendo no domingo. Se ele orar no domingo, é perdido. Perfeito. Para ele não é tolice, né? É o ganha-pão dele. No caso do jogador, é o ganha-pão dele. É um ganha-pão tolo, mas é o ganha-pão dele. Então, a reunião de oração aconteceu com base na promessa, e aí a promessa se cumpre no capítulo 2, verso de 1 a 4. E é só parte do cumprimento. Primeiro desce o Espírito Santo, e depois no verso 37 em diante, depois da pregação de Pedro, é dito o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão ainda longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas se salvaram. Isso aqui ainda é a resposta da oração. Porque a oração era para a descida do Espírito Santo, e a descida do Espírito Santo era para que eles fossem testemunhos, ou seja, para que eles pregassem o Evangelho com poder. E aí, depois que eles pregam o Evangelho com poder pela primeira vez, uma igreja que tinha 120 membros passou a ter 3.120. Que pregação, hein? 3.120. E aí, o que é que eles fazem depois de receber a resposta de oração? Verso 42... e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e no partir do pão e nas orações. Oraram para receber e voltaram a orar quando receberam. Nós oramos e não voltamos para agradecer. E nós voltamos a agradecer e achamos que a vida está resolvida, quando existem muitos outros problemas ainda para serem satisfeitos pela oração. Ainda em Atos, é o último texto que a gente vai ver hoje, Atos 16, a primeira igreja da Europa, ela se formou da seguinte maneira: verso 11:
Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Esse lugar de oração, ele era frequentado por mulheres. Faz pouco tempo que nós vimos a pregação nesse texto, e eu lembro que o contexto aqui, na cidade de Tiatira, é que não havia sinagoga. A prova é porque Paulo chega com a comitiva e não procura a sinagoga. Sempre que ele chegava numa cidade, em primeiro lugar, no sábado, era a sinagoga. Mas como não havia ali homens, uma quantidade boa de homens necessários para uma sinagoga, pelo menos 10 homens tinha que haver. Então, algumas mulheres tementes a Deus iam para junto do rio e elas iam orar ali. E sabendo dessa reunião de oração, foi justamente o lugar onde os apóstolos foram pregar a palavra para essas mulheres e dali surgiu a igreja de Filipe, que a gente vai depois ler a carta aos Filipenses lá na frente. Uma igreja que surgiu de uma reunião de oração. Igrejas que surgiram assim. Essa igreja não é de Filipos, a nossa, mas ela surgiu numa reunião que era muito semelhante a essa, num sábado, quando ainda não éramos nem congregação, mas um ponto de pregação, onde havia oração e instrução na palavra. E hoje nós temos uma igreja organizada e outra em processo. Como é que essa igreja agora vai se virar contra a reunião de oração? Como é que nós vamos abandonar a reunião de oração? Joel Bick diz assim: a prática da igreja do Novo Testamento nos mostra que as reuniões de oração deviam dar suporte às assembleias estabelecidas para cultuar, ao invés de competir com elas. Elas têm uma função importante, mas de apoio à assembleia da igreja em torno da proclamação das Escrituras. A reunião de oração na quinta-feira é um apoio ao que nós fazemos no culto público. Inclusive, nós oramos pelo culto do próximo domingo. Toda oração, o primeiro motivo é o culto e a pregação do próximo domingo. Se nascemos assim, irmãos, em oração, devemos perseverar em oração. Eu queria desafiar os irmãos que estão aqui a chamar sua família para a próxima quinta-feira, participar da reunião de oração, se dedicar com os seus irmãos, com a sua família, com os seus filhos, na oração corporativa. Eu sei que é difícil para algumas pessoas, por conta que é um dia de trabalho, você tem que ir em casa, muita gente mora longe, pega trânsito, e é difícil. Mas é possível. É possível. Porque senão não existia a reunião de oração em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife. Nós temos muito mais vantagens em relação a essas pessoas que continuam em oração, mesmo com todas as dificuldades. Se você não tem condição de ir em casa e voltar para a igreja por conta do horário, tente ver uma forma de lanchar pela cidade. Se for necessário vir mais cedo, a gente pode programar para vir mais cedo para a igreja. Se for necessário ainda, nós podemos fazer um lanche, algum jantar, para todo mundo vir para a igreja cedo. Mas tudo depende da disposição do coração. Senão a gente vai passar a vida inteira nos escondendo nas nossas falsas motivações e desprezando a grande bênção que é, desde os patriarcas até hoje, se reunir com a igreja para orar.
Semana que vem a gente volta para esse mesmo tema. Vamos continuar lendo esse texto para que Deus nos desperte o desejo de oração. Amém.